Que coisa sensacional. Excelente. Então tá, pessoal que está nos acompanhando no YouTube. Olá, pessoal que nos assiste. Estou apresentando a abertura do YouTube porque estava fora por muito tempo do Talk Tackle, então tomei a Liberdade. Tomei liberdade, Não sabe mais nem encontrar as palavras. Cara, é que faz tanto tempo que eu não gravo podcast. Mentira, gravei faz 2 horas. Exatamente. Faz um merchan de graça do Radar Esportivo. Ela cria. Eu posso fazer? Posso fazer? A gente meio que cria, né? Então dá pra... Entendi. Então aí, ó, você que está nos assistindo, Se gosta de futebol. gosta de futebol? Cara, a gente falou até de Fórmula 1 hoje. Mas você gosta de futebol? Mantenha o nível. Oi? Vamos respeitar a Fórmula 1. Vocês gostam de futebol, então dá uma moral lá pra gente, podcast que eu participo algumas semanas junto com outras pessoas do Radar Esportivo. O Radar Esportivo é tipo a mãe do Talk Tackle, assim, é meio que o que gerou... O pai, na verdade, né? Porque é masculino, não é pronome. É o Radar Esportivo. Não tem pronome. A mãe é a rádio. É a rádio. É o NFM, Enfim, lá. Procura no Spotify, na Apple, Radar Esportivo, lá e vai estar os nossos podcasts. Radar na rodada, é nóis. Perfeito. Podemos começar o... Vai daí. Mais mexer. Não, é isso aí. Excelente, então. Agora, ao vivo, em definitivo, para valer. Olá, você que nos ouve. Está começando o Talk Tackle, o seu podcast semanal sobre NBA e sobre NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 82. Eu sou o Jonathan Momba e junto comigo para mais um podcast está ele que andava ausente nas últimas semanas, muito culpado. O que andavas fazendo, Juan Grins? Tudo bem? Como vai você? Tudo bem, Jonathan. Espero que a audiência esteja tudo bem, esteja com saúde, em pleníssima saúde. Permita-me uma correção. Foi apenas uma semana minha de ausência no Talk Tackle NBA. Mas faz 2 semanas que você não grava. Perfeito. Faz 15 dias que a gente não dias. grava. E o coração sente uns 3, 4 meses já de ausência. Que muito fofo, Jonas. É isso. Muito fofo. Então, o que eu tava fazendo, eu tinha explicado, né? Na verdade, o pessoal que acompanha o podcast, seja em vídeo ou em áudio, já tava ligado que há muito tempo eu reclamava da minha internet, né? Que às vezes eu caía e tinha que retomar minha linha de raciocínio e, enfim, era um transtorno muito grande. O que aconteceu? Na última semana, especialmente, ficou insustentável a internet. Não dá pra fazer nada. Eu mal conseguia usar o WhatsApp, Instagram, Twitter, etc. De resto, não tinha o que fazer mesmo. Aí, já estava pensando em trocar a internet. Troquei minha internet. Não vou fazer merchan aqui porque não nos pagam. Mas troquei minha internet hoje de manhã, né? Na segunda-feira de manhã. E cá estou agora com internet de qualidade, estável. E que tudo indica não vai me deixar na mão para as gravações de hoje. Dessa semana ainda, né? Vamos gravar o Talk Tackle NFL em breve. E também para as posteriores aí. É isso. Excelente. E para fechar então nosso trio, Jonas Faria, tudo bem? Como vai você? Salvinho, tudo bem também aqui. Estou muito bem, na verdade, com calor, né? Mas isso, assim, é o de menos, né? Porque o que realmente aquece meu coração, a minha alma, é a gravação desse podcast, que sem sombra de dúvidas a companhia de vocês, meus caros amigos, e sempre a companhia de vocês também, caros ouvintes e caros espectadores, né? Que momento maravilhoso. Então, estou muito bem, graças a Deus. O Jonas está bastante emotivo hoje. Bacana isso, cara. Nas segundas-feiras somos emotivos. Mas aproveite também para passar a ideia do Talk Tackle, qualquer. Passa a visão. Eu vou passar a visão. A ideia do Talk Tackle é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano. Tem que fazer com a voz. Não, foi mal. Eu tenho medo de sair muito feio ao vivo. Ao vivo eu tenho medo, foi mal. Mas na sua cabeça, né, o imaginário já pede, a voz já acontece. Quem sabe no meio do podcast eu solto a voz do nada, né? Mas então, os destaques do basquete e do futebol americano da terra do Pato Donald, né? Do Pato Donald, que foi a sua primeira aparição
desse personagem criado aí pela Disney foi em 1931, e é muito interessante, né, que a ideia de ter criado o Pato Donald era para dar um contraste com o Mickey, que de tão famoso que o Mickey estava e do papel que o Mickey assumia para toda, tipo assim, para toda uma cultura, o Mickey não poderia ter papéis negativos, não poderia assumir características, por exemplo, antipáticas, explosivas, e aí eles criaram o Pato Donald para justamente ser esse típico pato pistola, né? Como se fosse um Angry Birds, aí, o pai dos Angry Birds. Então, Pato Donald sem sombra de dúvidas, um dos personagens mais icônicos e mais legais, né? Por mais que ele tenha um temperamento meio diferentinho. E tem uma outra curiosidade, que ele foi, talvez, né, lendas dizem que ele foi inspirado no astro do cricket australiano, o Donald Bradman, que, olha que coisa louca, só por causa do Donald. O Walt Disney estava precisando criar um outro personagem, e aí ele leu no jornal que esse cara, né, o Donald Bradman, que é a lenda do cricket australiano, foi demitido. E aí ele falou, ó, por que não criar alguma coisa com o Donald? E só puxou aí do Donald e não mais do que isso. Então, fica aí se te interessa a curiosidade, tá aí assim, a curiosidade mesmo, é que talvez não tenha o menor sentido, é uma lenda apenas, mas de qualquer forma, toda a nossa menção honrosa a esse pato gente fina, que é o Pato Donald. Quando a gente é criança, a gente talvez até ache o Donald chato, assim, meio ranzinza, mas depois a gente cresce e percebe que a vida faz isso, né, cara? A gente começa a se simpatizar com ele. Cara, tá louco. Cara, Ele tem... o nome disso é representatividade. Não, e aqui, ó, e aí você tem 3 sobrinhos também. Ele tem 3 sobrinhos, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, cara. Isso é coisa maravilhosa. Tem que ver qual que é o nome deles na gringa, né? Mas o Guinho, o Zezinho e o Luizinho são os patos trigêmeos, sobrinhos do Pato Donald, né? Então a vida acontece e também às vezes a gente tem uns patos, uns sobrinhos legais, uns sobrinhos não tão legais assim. Legais também. Uns patos legais, né? Quem nunca teve um pato, né? É bom de se levantar aqui. Você tem pato, Jonathan? Você já teve um patinho? Cara, infelizmente, não. Meu Deus. Momento... Gostaria muito de ter um pato. É minha Porque história com pato pato triste. ainda assim, é um animal até mais tranquilo. Agora, ganso... Não, ganso não. Ganso é selvagem. Ganso é Você não selvagem. sabe. Assim, ele acorda com temperamento, às vezes explosivo, se não chega nem perto. Mas eu tive codorna quando eu era mais criança, menininho. Tive codorna. E agora, inclusive, uma informação que não vai acrescentar em nada na vida das pessoas, mas eu tenho coelhos. Olha lá que coisa boa. Uma coelha e uma lebre. Isso mesmo. A Páscoa chegando. Filho, daqui dá uma semana, vai ter já uns 50 disso daí, vai ter uma prole gigantesca, cara. Então, eu tive por sorte, são 2 fêmeas, então não vai acontecer. Não vai rolar, não rola, realmente. Eu tive um pato, cara, tadinho, ele, sem brincadeira, parece engraçado. Teve um pato? Eu tive um pato, quando era menorzinho, e não é brincadeira, ele era pequenininho, ele morreu afogado, cara. Dá uma tristeza. Ele era pequenininho, aí ele pulou na minha piscina, aí a piscina ela tava um pouquinho mais baixa, né, que tinha limpado ela naquele dia e não tinha subido o nível. Olha que dó. Ele saiu da gaiolinha dele no meio da noite, pulou na piscina e não conseguiu sair, cara. É uma história trágica. Eu nem vi ele no outro dia, mas minha mãe disse que, tadinho, morreu afogado de canseira, cara. Que tristeza, né? Que tristeza. Depois dessa linda história... Eu tô até mal, dá licença, eu tô emotivo. O clima tá maravilhoso pro podcast. Eu vou sair, foi mal, desculpa, eu tô saindo. Vale da gente. E um abraço pra galera que abriu o podcast achando que a gente ia falar de NBA. Não, é isso, perdão. Precisava falar disso. Eu nem tô cronometrando quanto de gravação foi. A gente vai ter que alterar o roteiro novamente, porque é muita enrolação. Mas agora, sem mais delongas, quais são os destaques dessa edição do Toquiteco NBA? Muito bem. Depois da trade deadline, muito bem repercutida pelos senhores na última semana, o que acontece tradicionalmente depois? Os times que trocaram alguns jogadores ou não conseguiram trocar alguns de seus jogadores vão lá e rescindem, dão o famoso buyout. E hoje a gente vai falar então sobre alguns desses jogadores que estão no mercado de free agents, né? Podem assinar com qualquer time, e também de outros nomes importantes aí que já tem uma nova casa. Excelente, começamos o podcast de hoje então falando sobre um desses jogadores que rescindiu o contrato com sua equipe, agora mudou de casa, né? Um novo destino, que é o Andre Drummond, um cara muito comentado aqui. Já a gente falou que os Cavs queriam
inicialmente trocá-lo, buscavam um parceiro de troca, mas isso não aconteceu até a trade deadline. Com isso, então, rescindiram, né? O Cavaliers rescindiu, então, com o Andre Drummond. E agora ele não ficou, foi ontem, né? Domingo que acabou o prazo, né, das waivers. E aí, logo em seguida, já ele assinou com os Lakers, quase que instantaneamente, já estavam apalavreados. E agora mais um jogador, mais um reforço importante para os Lakers, que é um baita time, mas não conta com o LeBron James, nem com o Anthony Davis no momento por conta de lesões. Será que o Andre Drummond pode ter um impacto imediato, um impacto realmente um grande impacto nesse time sem LeBron James, sem o Anthony Davis, ou é pedir demais? Pois é, então. Primeiro falando do Drummond, né? Um jogador que pertencia ao Cleveland Cavaliers, contrato altíssimo, a gente até falou, a gente teve um podcast muito sobre ele e o Blake Griffin, que ambos tinham contratos altos, né? Pivôs, contratos altos, e que também ambos, né, tinham acertado com a sua franquia que não jogariam mais pelas suas equipes até encontrar uma nova equipe, seja por troca ou pelo um buyout. Na verdade, não era o Blake Griffin, acho que a gente está falando dele e do LaMarcus Aldridge, que a gente vai falar hoje. Acho que eram esses dois. Então, o Drummond tinha esse acordo, ele não joga uma partida desde começo 12 de fevereiro. 14 de fevereiro, faz 12. muito tempo que não. Um mês e meio, né? Praticamente. Que ele não pisa em quadra. Vinha fazendo. Ele teve uma temporada bastante interessante no Cavs, né? A gente, quando tivemos o nosso empolgou com o Cleveland Cavaliers, ele era um dos mais elogiados aqui nesse podcast. Então ele teve um início interessante. Mas aos poucos, né? À medida que o Cavs assinou com o Jarrett Allen, por exemplo, né? Que é um pivô jovem, mais promissor, o Drummond sobrou e agora assina com o Lakers. Deixar o Jonas falar e depois a gente pode entrar um pouco mais nesse assunto de como ele pode se encaixar no Lakers. É realmente um movimento muito interessante, né? Porque o time dos Lakers para esse momento está sem o Anthony Davis, está sem também o LeBron James. E uma das coisas que a gente destacava uns 2 podcasts atrás, uns 2 episódios atrás, era essa necessidade que o Lakers tinha, era uma equipe muito forte defensivamente mesmo, embora com algumas dificuldades em proteção de aro, estava conseguindo equilibrar bem isso, coisa que nas últimas partidas a gente já viu que foi afetada diretamente, né? E eles trazem agora o Drummond como um cara que tem um papel muito reativo no bom sentido, né? Ele tem um estilo de defesa diferente do Anthony Davis. Então, para esse momento, eu imagino ele sendo um cara que chega com esse papel de ser talvez o líder em rebote, mas depois pode casar muito bem com o Anthony Davis numa possível volta e os dois saudáveis para o restante da temporada. Mas é um movimento para o Lakers, assim, dentro das peças que eram possíveis, eles conseguem o Drummond, que também conhece os jogadores que lá estão, então já tem esse contato, já tem essa experiência de terem jogado juntos, principalmente em passagens, né, no Cavaliers, falando do LeBron James também, mas vai ser um movimento que eu não vejo assim com tantos, nossa, vai fazer a diferença no Lakers, entende? Nossa, vai ser a peça que faltar para o Lakers. Não, ele vai ser um componente importante se o LeBron James e o Anthony Davis voltarem bem saudáveis. Passando os números dele na temporada, então, ele tem médias de 17,5 pontos por partida, 13,5 rebotes, ele é famoso, é muita coisa, um dos grandes reboteiros da liga, 1,6 roubo de bola e 1,2 tocos por partida, então boas médias. Inclusive o treinador dos Lakers, né, o Frank Vogel, se mostrou muito animado com a chegada dele, dizendo que ele é um cara muito dominante dos dois lados da bola, tanto no ataque quanto na defesa, e acredita muito nele, que ele ainda pode render, tem um bom potencial nos Lakers, principalmente depois da volta do LeBron James, do Anthony Davis, porque realmente é uma coisa que me intriga, depois que voltarem, como é que vai ser Anthony Davis e ele, se é que ele vai se titular realmente, mas como é que vai ser essa mega dupla, essas duas torres gêmeas. Com certeza. Então, o que rola? Por exemplo, pensando no time da temporada passada do Lakers, tá? Que eles jogavam com LeBron, Anthony Davis e o Magui. Magui era titular, né? Ele não tinha tantos minutos, ele revezava um pouco ali
com o Dwight Howard, que era o pivô reserva, só que também muitas vezes o Lakers jogava com o Davis, o Anthony Davis de pivô, aí usando Mark Morris, o Kyle Kuzma também, algum jogador ali para fazer uma espécie, bem entre aspas, de small ball, que foi algo meio parecido com o que o Lakers fez para vencer o Rockets, por exemplo. Abdicou do Magui e do Dwight Howard, eles praticamente não jogaram, e o Anthony Davis acabou sendo o 5, né, o center da equipe. Então, pensando nisso, em relação ao Magui da temporada passada, ou até mesmo do Dwight Howard, o Drummond é um upgrade, ele é melhor que eles. Bom, isso é indiscutível. E acho que vou até além. Não sei, acho que nem é tão ousado dizer isso, mas dos free agents disponíveis em buyout, aí eu considero o Blake Griffin, o Drummond era o melhor jogador. Assim, hoje o Drummond é mais eficiente e mais importante para uma equipe que o Blake Griffin, que tem um histórico péssimo de lesões. A gente nunca sabe se pode contar com ele para a próxima partida, a gente nunca sabe quando que pode estourar o joelho dele de novo. Em relação também ao LaMarcus Aldridge, sim, saudável, mas muito longe, a gente vai falar depois dele, mas muito longe daquele jogador que era... Não sei se em algum momento ele foi o franchise player dos Spurs, porque ou tinha Kawhi ou tinha DeRozan, mas ele era sempre o segundo melhor jogador, o terceiro melhor jogador da equipe, aquele cara dominante que ia muito bem na meia distância. Hoje em dia ele não é mais esse cara. Ele tem um arremesso bom, mas ele não é mais dominante. Inclusive não era titular mais nos Spurs. E claro, os Spurs adotaram uma reconstrução, só que eles adotaram uma reconstrução, só que ele também ia mal, então ele não se ajudou, não foi apenas uma reconstrução, ele foi pro banco porque merecia. Já tô falando do Aldridge, né, então vou parar por aqui, senão vou atropelar as pautas. Pode voltar, Jonathan. Quer falar alguma coisa? Vai falar, Jonathan? Não, pode ir. Assim, pra gente ter ideia, né, realmente o impacto do André Drummond, principalmente falando em rebotes, estou vendo aqui, segundo o site do Basketball Reference, cara, ele foi líder, né, em rebote em 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2019. Ele foi, assim, o primeiro de sobra, né, em muitas temporadas consecutivas. A gente pega também os rebotes defensivos algumas vezes, os ofensivos também, principalmente, né, os ofensivos. Fora tudo isso, né, dito toda essa potência em ser um cara, como eu disse, é reativo assim, por um lado, né, diferente do Anthony Davis, que é um cara que tá ali no garrafão, protege bem, e você vê que ele ataca, né, ele realmente ataca, ele não espera que o outro jogador tome a iniciativa, né? Ele consegue atacar e defender dessa forma. O André Drummond ele tem uma postura mais assim, como eu disse, de reativo, de pegar muito bem a sobra e conseguir ser combativo depois de, por exemplo, o atacante executar o movimento. Então, assim, ele vai ter esse impacto importante, mais a experiência deles, aparições em playoffs, mais essa potência em plantel. Então, não é uma forma de olhar para o Lakers e falar, nossa, uau, foi all-in. Não é que tenha sido all-in, mas colocando ele mostra que realmente, assim, das peças que era disponível, ele é o cara mais experiente e que melhor se encaixa ali. E eles precisam, o Lakers é um time para título agora, então realmente foi uma mexida que para muitos torcedores do Lakers, né, tava dando uma observada no Twitter, enfim, nas redes sociais, empolgou bastante, mas para além de toda a empolgação, tem que se colocar o pé no chão que ele não vai jogar sozinho, ele pode ter um impacto interessante agora. O Lakers recém conseguiu vencer o Magic, né? Saiu da sequência negativa, venceu o Magic, se não me engano. O Magic em destroços numa partida em que o Magic teve a bola do empate na última posse e o Otto Jr. errou, então foi assim. Isso. Foi bem complicado mesmo. Não é que venceu, né? Mas assim, para o elenco em si, vitória é vitória e ok, deu para fazer alguma coisa. Então, quem sabe melhorar essa parte defensiva aqui
era o que era bom, mas que o Lakers tem tido uma dificuldade muito grande em proteção no aro ainda nessa temporada, com essa chegada possa sanar esse ponto que é evidente para os playoffs, né? Isso. E, ô, Jonathan, rapidinho, só antes de passar para ti dar sequência no podcast, acho que é interessante falar da questão salarial, né? Porque o Drummond era disputado principalmente entre 3 times: o Knicks, o Lakers e o Celtics. Lakers e Celtics, eles não teriam muito mais a oferecer além do mínimo de veterano, que é ali 1 milhão e alguma coisa. O Knicks não, o Knicks ele tinha até 15 milhões de espaço para oferecer. Provavelmente seria um contrato de uma temporada de 15 milhões. Então o Drummond tinha claramente uma decisão: ir para um contender e ganhar menos, mas com uma chance real de ser campeão pela primeira vez. E talvez jogar pela primeira vez na carreira num time muito bom. Acho que sim, Sim, a primeira vez que ele jogaria num time contender mesmo. Ou ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro no Knicks, que tá com um bom time, óbvio, mas a gente sabe que precisaria de muito mais para virar um contender de fato ao título. Ele escolheu o Lakers, vai ganhar ali o mínimo por uma temporada ano que vem. Certamente vai ter mercado, vai ter time oferecendo 10, 12, 13 milhões por temporada para ele. Eu acho que foi uma decisão acertada, né? Ele ficou 8 anos nos Pistons, que, ok, tiveram algumas temporadas boas, mas são os Pistons, não chegaram realmente a brigar por título. E aí foi pro Cavaliers já nessa fase de reconstrução, depois da era LeBron James. Então, realmente, o Lakers é um time totalmente diferente na vida dele. Ele é muito dominante, um cara que pontua bastante, tem muitos rebotes, mas eu acho que falta algo a mais na carreira dele. E eu ia comentar, antes de fechar, então, sobre os outros jogadores que já estão no elenco. É importante lembrar que no início da temporada os Lakers trouxeram tanto o Marc Gasol quanto o Montrezl Harrell. Tinha uma alta expectativa em cima deles. O Gasol, que é o titular na maioria dos jogos, não vem bem. Nenhum dos dois está jogando o que se esperava. Mas o Montrezl Harrell ainda vai, está com uma boa média, até quase 15 pontos por jogo. Mas agora o Marc Gasol decepcionou muito até agora. Tem uma minutagem até relativamente baixa, mas mesmo assim não tem produzido, tem pontuado pouco, até mesmo os rebotes. Ele tem um total de 3,9 rebotes por jogo, baixíssimo. E eu acho que aí, por conta disso, então os Lakers investiram justamente no Andrew Drummond para tentar sanar essa questão, como o Jonas já comentou, da defesa no aro e também de pegar mais rebote, porque de fato nem o Gasol, nem o Montrezl Harrell tem dado conta do recado, e para os playoffs vai ser muito importante. Pelo menos é esse o viés que eu vejo então da contratação do Drummond. Próximo nome, então, na nossa lista, o Rua já deu a deixa antes, já comentou sobre, mas agora falando mais aprofundadamente sobre LaMarcus Aldridge, que foi para os Nets. Ele também, outro jogador que a equipe tentou trocá-lo a todo custo, mas não rolou por conta do alto salário, acabou então dando buyout, e aí os Nets foram lá. Tinha interesse de várias outras equipes, eu acho que o Celtics também, principalmente o Heat chegou muito perto, né, próximo de fechar com ele, mas acabou não rolando. Aí chegou o Nets na parada e ele aceitou para se juntar então à nova panelinha da NBA. Não vamos entrar na discussão se é um super time ou não, mas imagino que sim, mais por conta daqueles 3 jogadores, mas não por o resto. Mas é mais um jogador com alto calibre, talvez não vivendo mais sua melhor fase na carreira, mas é mais uma peça interessante que chega lá no Brooklyn para acrescentar. Deixa eu pegar aqui as estatísticas na atual temporada, que não vem jogando muito bem. Ele acumula uma média de 3,7 pontos por jogo e 4,5 rebotes em 21 jogos, nada muito acima da média. Não, a pior marca dele desde a temporada de novato, né? Tanto em pontos, tipo, ele não tinha menos de, deixa eu ver aqui, menos de 17 pontos de média desde a temporada de novato dele, onde ele teve 9 pontos. E também minutagem por jogo é menor desde a temporada de novato, o número de rebotes é menor desde a temporada de novato, então mostra uma decrescente mesmo. Ele mostra uma decrescente na carreira. Não sei se até que ponto isso representa algo de fato, porque como eu já falei na minha fala anterior, falei na fala anterior é bom, como eu já mencionei anteriormente, ele foi pro banco, né? Ele terminou a passagem dele dos Spurs no banco. Ele foi titular na maioria das partidas, mas terminou a passagem no banco, jogando pouco tempo em relação às outras temporadas.
E também com muitas críticas, né? Ele sofria muitas críticas pela torcida, mostrava uma insatisfação com a situação dele na equipe há muito tempo. Jogador experiente, né? Muita rodagem, ficou anos no Portland, depois foi para os Spurs, mas ele tem muito tempo de NBA, já são 17 temporadas, se não me engano, 17 temporadas na liga. E agora ele vai para um time onde ele não vai precisar mais ser o cara do time, ele não vai precisar mais tomar tantas decisões. Tu tá falando com o Jonathan Off, ele não vai ser titular, pelo menos na minha cabeça ele não seria um titular dos Nets, a não ser que o Steve Nash experimente, por exemplo, ele de pivô ou Kevin Durant de pivô, como até foi especulado em alguns momentos, usar um desses dois como pivô, mas não vejo sendo esse o caminho, imagino ele vindo do banco. Mas o Aldridge, como eu ia falando, não transforma time nenhum hoje na NBA mais. Ele agrega. Ele poderia ir para o Celtics e agregaria na segunda unidade. Ou talvez até titular. Poderia ir para o Heat, agregar. Poderia ir para o Lakers, agregaria. Foi para o Nets. Vai agregar, ele não transforma. Esqueçam isso. Não existe sou o grande Aldridge. Não, ele agrega. Hoje em dia, o Aldridge é um cara que agrega. Então ele vai ter oportunidade, ele vai ter arremessos, mas eu imagino com uma contribuição bem limitada, talvez até menos do que ele já tinha nos Spurs, dado o vasto elenco que os Nets têm e o grande número de pontuadores que eles têm. Só para completar e não deixar dúvida, 15 temporadas na NBA, ele foi draftado em 2006 pelos Bulls, até a escolha alta, a segunda escolha geral. Não chegou a jogar pela equipe de Chicago, foi trocado, aí foi para Portland, onde ele ficou boa parte, 9 temporadas, e agora 6 anos nos Spurs. Rapidinho, está fazendo muito barulho o ventilador? Vocês conseguem ouvir muito assim? Não. Eu vou falar então. Então, é que realmente está bastante calor, então vocês que estiverem nos assistindo, também nos ouvindo, perdão, porque é para minha saúde, confesso. Mas, bom, vamos lá. É bem difícil de definir, né? Realmente é uma coisa que a gente vai falar, não, como é que ele vai se encaixar nesse time, como é que ele vai impactar? O cara tem 35 anos, tem um elenco recheado, tem a capacidade, tem a habilidade de esticar a quadra, né? Como se diz, quando é possível, em arremesso de bola de 3, ele tem um bom aproveitamento, né? Mas também não é lá essas coisas. Poderia assumir talvez o papel que o Blake Griffin tem mostrado que está fazendo bem? Poderia, mas como eu disse, o Blake Griffin já está lá. Então, assim, é bem complicado de ver como que o Nets vai conseguir gerir e até... não sei se eles estão se importando muito com isso, mas de alguma maneira agradar todos esses caras que eles estão trazendo, né? Porque, assim, são contratos curtos, ok, mas são jogadores que têm muita história e que, mesmo que eles estão lá, eu não imagino que eles queiram ter apenas um papel secundário, entende? Baixar a cabeça e falar, não, só estou num time contender, ok, Durant, Irving, Harden, vai lá, então a gente tá aqui só para... Não, né? Todos eles estão ali, então é uma coisa que pode dar certo por um lado, né? Pode ser realmente muito interessante, mas ao mesmo tempo eu vejo um certo de risco para a equipe dos Nets. Não estou falando que é uma mentira, né? Não estou falando que essa equipe dos Nets é uma mentira. Está jogando absurdamente bem, mas para essa função que também os Nets têm sofrido muito, né? Que também é outra questão que cai um pouco no desequilíbrio da balança defensivamente falando. Os Nets precisam corrigir rápido isso para os playoffs, né? Que não basta só atacar. Exemplo disso, né? Os Mavs do ano passado, com o melhor ataque da história, que daí se não tem uma defesa consistente na hora H, também toma couro, né? Então, de uma forma ou de outra, eu acho que os Nets não adicionam a necessidade defensiva que eles necessitam, mas ok, né? Pode ser muito bom para rotação. É mais um nome com valor, assim, né? Mas realmente cara de renome. Outro All-Star, né? É o quinto jogador que já foi All-Star no elenco, já fazendo a comparação então com os Warriors, por causa de ser uma panelinha. Realmente são 5 jogadores com All-Star, só que 3 deles talvez estariam aí no seu melhor momento.
são capazes de produzir em alto nível, e os outros dois já passaram, já não são mais, no caso estou falando do Griffin e do próprio Aldridge, e lembrando que ele abriu mão então de 7,25 milhões no seu contrato com os Spurs para acabar rescindindo, para poder se juntar a outra equipe, então os Nets. Imagino que também, assim como a situação do irmão, é mais para brigar por título, por estar num time competitivo, com condições. Não que ele não tenha feito isso, porque ele esteve no Spurs por muito tempo, um time que foi competitivo até 2 anos atrás, mas agora, já na sua reta final de carreira, eu acho que não importa mais tanto o dinheiro, e sim questão de talvez ganhar mais um anel, pelo menos fazer alguma coisa, ainda mesmo que seja como reserva. Sei lá, cara, o pessoal fala assim muito da experiência em poder, talvez, numa hora de playoff, equilibrar com o Claxton, por exemplo. Mas eu sei lá, tipo, eu não imagino ele sendo eficaz na hora do vamos ver, sei lá, contra o Embiid, saca? Uma possível. Eu não vejo ele tendo esse upgrade defensivo que, como eu disse, que os Nets estão precisando, principalmente na questão de conseguir rebotes também, rebotes ofensivos. Não é como se fosse uma grande adição. Então, por isso que eu fico esse ponto de interrogação na minha cabeça. Eu não tenho certeza se a defesa é uma questão para o Nets, porque, assim, vendo os jogos, às vezes é só surreal a capacidade. Porque não precisa, né? Não precisa, porque pontua muito. Então, o Nets é um time que vai atacar, no caso, cara, não é um time que vai ter que defender. É surreal. É absurdo, não tem o que fazer. Tem momentos do jogo que não tem o que fazer. Eu tava vendo alguns jogos dos Nets, numa sequência, que o Duran não tava. Que talvez seja o melhor do time ali. Existe uma disputa entre ele e o Harden, mas talvez ele seja o melhor do time. Ele não tava. Tava só o Irving, o Irving, o Harden, Joe Harris. Enfim, eu vou ficar só nesses três. Que aliás tá jogando muito, né? Também todo mérito do Joe Harris. Tá muito bem, exatamente. E pronto, não tem o que fazer. Simplesmente tem momentos que não tem o que fazer. E o mais assustador, pelo menos o que eu acho, é que eles perdem alguns jogos. Sim, eles perdem. Às vezes vão perder pro Bulls, às vezes vão perder pro Pelicans, vão perder um jogo aqui pro... sei lá. Vocês entenderam o que eu quero dizer. Mas nos jogos importantes, quando eles enfrentam contenders, se eu não me engano, eles têm o melhor recorde da NBA enfrentando times acima de 50%. Se eu não me engano, posso estar confundindo. Mas se eu não me engano, eles têm. Porque eles crescem muito. Porque esses jogos são justamente os momentos que eles têm que se provar como um time de verdade. Como um time que vai ser competitivo nos playoffs. E daí eles pegam e levam a sério. E o playoff é basicamente isso. Então eu acho que é um time que leva muito a sério esses jogos importantes. E eu não consigo apontar outro time favorito ao título mais. Não consigo. Para mim, os Nets eles têm alguma vantagem para o segundo pelotão. Na minha opinião, eles têm uma vantagem para o segundo pelotão. E, de novo, não é porque eles adicionaram Blake Griffin e LaMarcus Aldridge. Não é. Com Harden, Irving e Durant, é o que basta. E além deles, aí tem o Joe Harris, que eu elogiei. Eles têm o Bruce Brown, que eu gosto muito dele, um jogador que vem do banco muito inteligente, que faz sempre escolhas certas na partida. Ele é, tipo assim, o defensor da equipe, né? Um dos caras que defende melhor. Tem o DeAndre Jordan, que esporadicamente joga bem. O Nick Claxton, que é um jovem jogador do banco que tem cada vez jogado melhor. Sim. Então já era um time muito bom. Eles não precisavam adicionar Aldridge e Griffin para se tornar um super time, eles já eram. Isso tem que ficar sempre claro na cabeça das pessoas. Pode ser panela? Pode ser panela. Mas eles não precisavam disso para já serem os favoritos. E até difícil todos jogarem juntos, né? Porque o Durant tem nem 20 jogos. O Irving e o Harden tem cerca de 30. Então, são 45 jogos na temporada, quase isso. Realmente, poucas vezes os três estão juntos. Sim. E não precisa estar os três. Tendo 2 jogos juntos, uma coisa assim. Tendo 2 deles já é suficiente para passar por cima de qualquer um. O finado trio BBC, né, do Real Madrid, que era o trio, mas que nunca jogou junto um jogo, tá ligado? Assim, tipo, era basicamente isso. Virou bagunça. Vou falar aqui, cara.
Mas é que realmente, né? Mas, tipo, Desabafo. você pode falar que não faz a diferença. É que ok. Porque agora não tá fazendo diferença, cara. Mas é, pra playoff, mano, eu vejo que com tanto perigo, quando o time é extremamente desequilibrado, tá ligado? Assim, extremamente desequilibrado. O rating ofensivo ele é o primeiro e o 26º de 30, né? Defensivo. Então, tá bom. Eu acho que na hora do vamos ver, acho que É, pode fazer uma falta ok. Numa série de 7 jogos, pode fazer uma falta numa hora ou na outra. Não que não vai ganhar, né? Aí que tá, não que não vai passar, mas talvez possa sofrer mais do que o necessário, mais do que aparenta a tranquilidade que paira sobre os Nets, entende? Eu também acho que talvez seja o grande favorito hoje, mas não vou entregar os pontos ainda. Eu acho que muita coisa pode sair nos playoffs, até porque tem bons times. No próprio leste, você pega o Bucks, O o Heat também, 76ers, então, pô, tá sim, louco. o Sixers que está em primeiro, mas eu acho que, são quer dizer, esses. tá jogando bem, mas se pegar nos playoffs, assim, individualmente, eu acho que Bucks e Heat talvez tenham até mais chance. Pelo menos eu não confio tanto assim nos Sixers em playoffs, a não ser que esse ano realmente essa coisa mude. Mas as últimas temporadas tinha uma certa expectativa e sempre decepcionava. Mas de fato, o Nets é o favorito, talvez não só no leste, mas na NBA, né, para ser campeão. Mas não é esse já ganhou. Eu acho que pode acontecer alguma coisa nos playoffs aí. Claro que tem Duran. O Duran realmente é um cara muito decisivo nos playoffs. Essa é a questão. Deus Se o não livre. tivesse o Duran, É porque isso. Harden e Irving, sim, são grandes jogadores, fazem coisas incríveis, mas nos playoffs, às vezes não conseguem decidir. Já o Duran é um negócio absurdo, como o cara é clutch nos playoffs. É só assim, só lesionado mesmo, assim, pra não jogar bem, tá louco? É só isso, basicamente. Mais alguma coisa quanto a essa pauta? Só. Era isso. Vamos aproveitar então e continuar falando sobre coisas boas, né? Falar sobre coisas maravilhosas, que é o Merchan do Torriteco. Já temos um site no ar, não está 100% concluído, mas mesmo assim já está operante, né? Como diria o próprio roteiro, positivo e operante. Tem muita coisa bacana lá, se você queira, então vai lá, acesse tokiteco.com. Você pode ler as prévias, não, os textos que a gente tem produzido mais sobre a NBA recentemente. A NFL está um pouco parada, mas vai voltar agora para o draft. Vai ter muita coisa vindo por aí. Também tem, é claro, nosso Twitter e Instagram, nossas redes sociais, @Tokiteco, assim como o Facebook, facebook.com/Tokiteco, onde você pode acessar e lá a gente coloca todas as nossas produções, quando sai podcast, quando sai texto, a gente avisa lá, todas as informações importantes estão em nossas redes sociais. Também temos toda sexta-feira nossa newsletter, tokiteco.substack.com, onde você assina e fica sabendo de tudo que aconteceu de mais importante durante a semana, tanto na NBA quanto na NFL, no mundo da bola laranja e da bola oval. Um apanhado geral de graça, sempre importante frisar, você não paga nada e fica super informado toda semana. Também tem o nosso podcast, já de praxe, que pode ser tanto ouvido no Spotify, na Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcast e qualquer outra plataforma de áudio que você imaginar que você ouve podcasts, procura que a gente vai estar lá. E também tem o nosso YouTube. Caso você não seja inscrito ainda, não perca tempo, se inscreva, dê like no vídeo, ative as notificações e compartilhe com seus amigos para aumentar ainda mais a nossa rede de A nossa fãs, família. a nossa família. Eu ia dizer, a gente tem que criar um nome assim, né? Tipo, sei lá, Tokiteckers, uma coisa assim para os nossos fãs. É muito difícil É criar o, um é o Totters. Credo. Que Totters. horror, que horror. Não, Deixa eu isso falar. aqui. Corta, corta, corta. Eu tô zoando. Encerramos nosso momento merchan, então acho que era isso. É isso aí. Era isso. Continuamos agora falando sobre NBA, sobre mais jogadores que rescindiram. Na verdade, aí ele foi trocado, né, esse aqui, já falando do Jeff Teague, ele estava envolvido na troca do Celtics, que foi para o Magic, e aí o Magic, chegando lá em Orlando, o que acontece? Dispensado, vida que segue, não demorou muito tempo, não estava muito tempo no mercado, né? Estava solto na pista, foi lá o Bucks e contratou ele, um cara importante que não vinha tendo uma grande temporada pelo Celtics, tem uma média de 6,9 pontos por jogo, 1,7 rebotes e 2,1 assistências por partida,
mas mesmo assim um cara que vai acrescentar bastante para a segunda linha dos Bucks, que perderam seu armador reserva, que foi envolvido numa troca para trazer o PJ Tucker. Então, um nome interessante para a equipe do Milwaukee. Isso, era o DJ Augustin, que era, digamos que o cara que comandava a segunda unidade, saiu, um abraço, beijão pra ele, veio o PJ Tucker, né, a gente já falou sobre essa troca, inclusive se quer saber mais, foi há 2 semanas, então volta 2 episódios do Toco Teco NBA, a gente falou sobre a troca do PJ Tucker. Sobre o Jeff Teague, né, saudoso Jeff Teague, no Celtics ele teve altos e baixos. Ele começou muito decepcionante. Na verdade, a primeira partida dele foi boa. E dali foi só ladeira abaixo. Fez algumas partidas muito ruins. Ele passou muito longe de ser o armador reserva, o pontuador da segunda unidade. O Jonathan já entregou as médias dele. Isso denota muita coisa. Mas mais para esse fim de trajetória, né, algumas semanas, ele estava voltando a fazer algumas partidas boas, algumas partidas consistentes, com um aproveitamento no arremesso ok, nada demais, ok. Mas claramente não era o suficiente. Só não entendi. Assim, o Celtics trocou para pegar o Fournier. Inclusive, não pesquisem Fournier no Google, dica. Foram trocar pelo Evan Fournier na trade deadline e mandaram o Jeff Teague. Por quê? Né? Tá, ok, queriam sair da Luxury Tax, mas eles já sairiam trocando o Daniel Theis, se não me engano. Então, foi trocado pro Magic. Ele indo pro Magic, o Magic nesse momento que eles vivem, era bem provável, era bem escrito, né? Era muito óbvio que ele seria um jogador que receberia o buyout. Agora, no Bucks, entra num time pronto, muito melhor do que o Celtics, né? De onde ele estava, time mais completo, que ele não vai precisar ter tantas responsabilidades vindo do banco, né? Vai ter outros jogadores importantes que podem auxiliar ele. Enfim, tem um elenco melhor, né? Tem um elenco melhor. E pode ser que ele jogue realmente bem. E, de novo, das opções de armadores disponíveis, ele era o melhor, né? A concorrência também não era nada demais, mas ele era desses jogadores para jogar no backcourt, ele era a melhor opção, né? Tinha ainda Austin Rivers, tem outros caras aí, mas ele era com certeza a melhor opção. Eu, só rapidinho minha contribuição, me sinto contemplado e não procurem realmente Fournier no Google. Eu avisei. Jesus, cara. Isso Cara, o apelido dele no Basketball Reference, sabe? Tipo, eles botam o nome do cara e o apelido. Sim. O apelido tá ele. Não pesquise no Google. Ah, é? Sério, é isso. E quando ele foi apresentado, quando ele foi trocado pro Celtics, ele tweetou. Jonathan, eu tô ouvindo barulho de tecla, não pesquisa, Jonathan. Oi, nação Celta, meu nome é Evan Fournier, não pesquisei no Google. É isso. Não, mas se pesquisar Evan Fournier... não, Evan Fournier fica certo, mas não dá. Eu fiquei curioso, cara. Não faz isso. Eu vou te mandar o print. Mas... Don't Google. Vai ser o título desse podcast, vai ser Não procure no Google. Isso. Não procure. Meu Deus. Mas é isso aí que eu tinha pra falar. É isso aí. E, enfim, o Jeff Teague não tá muito longe do que ele já foi, né? Principalmente nos Hawks, onde ele chegou a ser All-Star. Não sei, acho que eu não tô confundindo, mas ele chegou a ser All-Star lá em Atlanta. 2 vezes. Isso, 2 vezes. E agora pelo Bucks vai ter um papel secundário, mas ele pode encaixar bem, assim como ele teve momentos bons no Celtics. Mas é que o contexto geral exigia muito mais do que ele podia entregar. Né? Na verdade, foi uma vez só. Uma vez. Okay. Inclusive, ele foi treinado, então, né, já tem esse contato com o Budenholzer durante as temporadas 2013 a 2016. A temporada que ele foi All-Star foi em 2015, quando o Hawks foi até, se não me engano, a melhor campanha no leste.
Então, naquele time que voou. Então, a única temporada de All-Star dele, não imagine que vai voltar a essa grande fase, mas pelo menos vai contribuir um pouco a segunda linha dos Bucks, que já não é mais aquela coisa, né? Os Bucks não vivem um momento tão bom quanto na temporada passada, mas mesmo assim é um time bem perigoso que a gente tem que ficar de olho. Agora, para fechar o nosso podcast, então, alguns nomes ainda livres no mercado, que podem fechar com qualquer franquia, com alguma franquia a qualquer momento, né? Começando então, vamos falar um por um ou todos de uma vez, assim? Aí? Fala tudo de uma vez e daí a gente faz Isso. considerações. Excelente. Então, 3 nomes. Primeiro deles, o mais experiente, o Gorgui Dieng, tem uma vasta rodagem na NBA. Outro que também já passou por várias equipes, Jabari Parker, nome maravilhoso, Jabari Parker. Perfeito. E o Austin Rivers, um cara, talvez desses o mais cobiçado, que tem bastante mercado, um cara mais jovem, um bom chutador de 3. 3 nomes ainda livres no mercado que podem, sim, acrescentar para algumas franquias. 3 nomes são esses 3 mais relevantes, né? Ainda Sim. tem outros jogadores, mas que, digamos assim, talvez não sejam procurados. Pode ser que sim, para um contrato de 10 dias, enfim. Mas esses caras aí são os que eu imagino que exista algum interesse. Alguns times que andaram vasculhando o mercado de buyout que talvez assinem com algum desses, por exemplo, a gente tem o Celtics, né, que estava atrás do Drummond, não conseguiu, pode ser que eles procurem o Gorgui Dieng, talvez. O Heat, ainda sem. O Heat é desses times que sempre procura melhorar o time. Então, se eles acham que tem algum jogador que pode encaixar, eles vão lá atrás e pegam o cara. Além desse, o Knicks, né, que é sempre um mercado interessante, Sempre o Knicks. que atrai. Quem não quer morar em Nova York, né? Quem não quer morar em Nova York, então é sempre um atrativo o Knicks, né? Jogar no Madison Square Garden, enfim, tem todas essas questões. E ainda tem alguns outros nomes que podem vir a ser buyoutizados, digamos assim, né? Os caras que vão sofrer o buyout. Por exemplo, o Otto Porter Jr., né, que tem um dos piores contratos da NBA atualmente, ele está no último ano de contrato, está no Magic também, exemplo do que o Jeff Teague está jogando, jogou pelo menos as últimas partidas, mas eu não descartaria ainda ele indo embora, né, sendo descartado por Orlando, que eles paguem algum valor e ele fique livre no mercado. O Celtics, inclusive, já tinha demonstrado interesse nele, eles estão meio de olho, então caso ele seja liberado, pode ser um destino, já que Lakers, Nets, Clippers ainda podem se reforçar também, eles têm espaço no elenco para trazer mais algum jogador, mas sem Lakers e Nets, pode ser que Celtics ou Heat tenham mais expressão nesse mercado de buyout. Gorgui Dieng, já, enfim, todos os jogadores já passaram do seu melhor momento na carreira. Mas o Gorgui Dieng já era titular no Grizzlies, já estava sobrando algum tempo e era desses descartes óbvios, né? E foi o que aconteceu. O Austin Rivers, que o Jonathan falou que, na opinião dele, é o melhor jogador disponível, talvez seja mesmo, talvez seja. Mas ele estava fora já da rotação dos Knicks. Ele viveu alguns momentos já, mas ele já não se encaixava na rotação do Tom Thibodeau, mas ainda assim, desses caras que às vezes pega fogo e fazem muito pontos. Para times que precisam de pontuadores do banco, talvez ele seja uma alternativa, né? Ele sempre ajuda de alguma maneira, não resolve o problema de ninguém, mas ele pode contribuir em jogos específicos quando a mão dele está quente. E a minha única contribuição aqui, na verdade, né, contextualizando até os nossos ouvintes, quem nos assiste, né, falando que o Jabari Parker, algum tempo na vida dele, né, ele já viveu os momentos de glória, né, já teve os momentos de glória na carreira dele, principalmente quando ele foi escolhido, né, ele foi a segunda escolha geral em 2014, né, draft de 2014, a primeira foi o Andrew Wiggins, né, se não me engano. Nossa, foi esse mesmo... draft aí foi embaçado, hein? Teve o Embiid, teve o Aaron Gordon, né? Acho que tudo nesse mesmo A primeira escolha geral, o Wiggins, e a e a segunda segunda o Jabari Parker. Acho que a terceira foi o Embiid, mas enfim.
E na parte do Austin Rivers, acho que o destaque mais legal dele também é que ele é cunhado do Seth Curry, né? Isso. E Então, filho do Doc Rivers. que coisa maravilhosa, né? Então, realmente, o mundo dá voltas e os caras estão aí livres na pista. Pode ser, é mais, para quem não entende, né? São mais peças que não é que são necessárias, né? São aquelas peças que você coloca ali para dar um caldo, basicamente, né? Vendo que dá. É, justamente isso. É Você isso. não precisa mais. Mas já que tá ali, né? Tá Já que tá se barato. oferecendo, vamos, por que não? Né? Mais ou menos isso. O cara já foi segunda escolha geral no draft, né? Vai que revive os dias de glória ou baixa alguma coisa nele. Tipo, tá no Shopee, assim, ó, fazendo propaganda. Você tá ali no... Aliás, vem aí, né? Vem aí, senhoras e senhores, né? Um upgrade em qualidade aqui nesse podcast. Não prometo nada. Não prometendo, assim, vai dar bom. Confia, pô. Você tá mexendo na Shopee ali. Ah, legal. Aí você acha o quê? Você acha um... O Austin Rivers, vai nele. Exato. Você acha o Austin Rivers ali. Pá, esse aqui tá o salário. Uma caneca de. Não, um copo de uísque com uma bala emperrada. Eu vi isso esses dias, cara. Exato. Vendendo um copo de uísque, um vidro com uma bala de, sei lá, espingarda emperrada nela. Era isso que tava vendendo. Basicamente isso. Tá ali. Eu achei bonito. Precisa? Não precisa. Mas é legal ter. Vai que eu utilize em algum momento. Então, Perfeito. tá aí. Tá barato, tem espaço, tem dinheiro. Vai lá e pega. Vai que ajuda, né? É pleno pandemia, todo mundo em casa, né? Fica mais criativo. Vamos pegar as coisas. O povo toma muito uísque, né? É isso. Eu não sou um rápido experiente, às vezes era um copo de Coca-Cola, eu não faço ideia, tá ligado? É só porque acho que no anúncio tava Não escrito. tava escrito assim na descrição, Eu não sei, copo é de que eu não uísque. sei. Enfim, passou, eu não lembro. Era um Desculpa. copo, era só um copo e o Jonas Pesquisem se vocês fosse um copo de estão uísque. interessados. Vai ser a capa do podcast. Tô zoando. Excelente. Acho que demos conta de falar sobre tudo. O Tokiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir tanto no Instagram quanto no Twitter em @Tokiteco, de acessar o nosso Facebook, facebook.com/Tokiteco, e de acompanhar o nosso site tokiteco.com, além de assinar a newsletter tokiteco.substack.com. Ouça também nosso podcast sobre a NFL. Começamos então as prévias para o draft, já falando sobre os principais prospectos de algumas posições. E, é claro, então sigam nossos perfis pessoais, o meu @Jonathan Momba. Jonas, suas redes? O @Jonas Faria no Instagram e @Jonas Faria _ no Twitter. E a sua? Eu estou no Twitter e no Instagram, no @RuAngrins, com J e com N no final, né, do Juan. Bem observado. Eu nunca vi um Juan com M no final, mas nunca se sabe. Cara, uma professora minha já escreveu Juan com H e M no final. O professor, assim, já escreveu meu nome também com H e M no final, que fica muito estranho. Mas é aceitável. Não é aceitável, não. Não, todo nome que termina com AN é AN, não é M no final. Ok. Isso aí é uma regra na língua portuguesa. Perfeito. É bem isso aí, mesmo. O pessoal que tá estudando pro Enem aí do ano que vem. E diz aí, Juan, só jogar aqui, do nada me vem na cabeça assim, você por acaso vai participar de algum grupo sobre discussão de futebol? Não. Tá bom. Não vou. Tá bom. Eu acho que isso é discussão pro pós-podcast, né? To be continue. Vamos encerrar por aqui, então. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Voltamos na semana que vem. Tchau, tchau. Falou. Lança braba, Juan. Agora, eu quero saber. Pós-crédito. Eu não vou chegar. Camaradas e camaradas. Não, eu achei bizarro. Eu não sei como é. Eu peguei e tentei imitar o ex-presidente Pato Donald. Camaradas. Credo, falou. A gente tá na cena pós-crédito ainda, então? Companheiros e companheiros. Deus livre. É verdade, companheiros e companheiras, foi mal. A gente tá na cena pós-crédito, é isso? Tá. Mano, eu não vou cortar. Deixa sua contribuição. Então tá, só reforçando aí, Radar Esportivo no Spotify.
nas Apple Podcast aí da vida. De graça, cara. Os caras. E quem falar mal de começar a vocês cobrar. é ingrato. É ingrato. Exato. Tem que expor. Se você é um apaixonado pelo futebol gaúcho, futebol soccer mesmo, tá? Porque a gente sabe que no Rio Grande do Sul o melhor é o futebol americano, né? Mas isso aí também é. Falei. É isso aí. Assim a gente encerra, então, o nosso podcast. Tchau. Assine a nossa newsletter, sei lá. É isso.